Eu sei que você, quando está começando ali com a ideia de querer empreender, né, de abrir uma empresa e tal, começa a consumir muitos conteúdos relacionados ao empreendedorismo. E nesses conteúdos, a galera fala muito sobre a palavra faturamento, né? Ah, eu faturei isso, eu faturei aquilo e tal. E a maioria das pessoas não sabem do que se trata um faturamento. Eu vim falar hoje para você aqui nesse vídeo é sobre o ego, o como que o faturamento corresponde, na maioria das vezes, a um ego, que a gente não deveria dar tanta bola assim. Acompanha com a gente. Primeiro de tudo, né, para você que não me conhece, meu nome é Eduardo, eu sou contador e tenho uma empresa de contabilidade focada na área de micro e pequenas empresas. Crio conteúdo para rede social também, vou deixar meu Instagram, meu TikTok aqui. Eu sempre estou postando conteúdo bacana lá, informativo e tal, que eu tenho certeza que pode agregar muito. Para deixar claro aqui, a questão não é você falar sobre faturamento, tá? Por mais que a gente não deva sair falando sobre dados financeiros com qualquer pessoa e tal, mas o problema não é esse. É justamente a gente dar a devida importância para o faturamento, sendo que ele, na maioria das vezes, não tem tanta relevância assim. Quando eu recebo clientes aqui no escritório, né, que falam sobre a ideia de poder abrir uma empresa e tal, as pessoas sempre trazem, né, alguns casos assim de pessoa na rede social que está falando sobre 1 milhão e tanto de faturamento, 2 milhões, 10 milhões, tem de tudo, sabe? E essas pessoas acham que a vida empresarial ali se resume à questão do faturamento, tá? E quando eu falei com ela que a questão do faturamento, ela está atrelada ao ego ali, e a pessoa acaba, no sentido de falar bem do próprio negócio, ela acaba colocando o faturamento como ponto focal. Mas isso não tem um problema. A questão é você levar o faturamento a ferro e fogo, achando que você tem que ter aquele faturamento ali para você se dar como empresário, né? Se mostrar como empresário. E o que eu falo para as pessoas é que não é bem assim. Empresa, na maioria das vezes, a gente precisa entender do que se trata a empresa, na situação econômica dela. Você é um prestador de serviço, você tem um comércio, você tem uma indústria, e na maioria das vezes você precisa poder entender qual é a margem de lucro dessas atividades econômicas, entendeu? Até porque tem atividades que são diferentes das outras. Quando a gente fala da questão da prestação de serviço, a gente está falando de um capital mais intelectual, onde você não precisa de um estoque, você não precisa de uma demanda tão grande assim para poder ver o lucro na empresa, entendeu? O prestador de serviço, ele consegue no decorrer do tempo ter uma margem ali de 20 a 30% de lucro, tá? Que permite com que ele melhore o faturamento dele no decorrer do tempo. Então ele acaba não precisando de tanto investimento assim para começar aquele negócio. Já é diferente da questão do comércio, sabe? Comércio, muitas vezes a pessoa precisa poder entender sobre aquele produto que ela está vendendo, entendeu? Para justamente ela poder saber precificar o produto, entender sobre estoque, questão de validade, questão dos produtos também, atualização. É um mercado totalmente diferente, tá? E além disso, tem uma margem muito menor, entendeu? Então não é que ele é pior do que o comércio ou melhor do que o comércio, não é isso, sabe? A questão é que são negócios diferentes, entendeu? Então a gente precisa poder tratar de uma forma diferente também. A mesma coisa aqui é quando a gente também fala da indústria. A indústria é um outro papel econômico, sabe? Um outro modelo de negócio, que ela também vai ter outro tipo de margem, sabe? Então a gente precisa poder entender que no mundo empresarial, na maioria das vezes, né? Eu tô falando da pessoa que está começando ali, até ela começar a ter um caixa que permite ela ter mais tranquilidade, ela pode alcançar voos maiores ali. Isso, muitas coisas, precisa de uma base que sustente a empresa, entendeu? Só com o tempo ali para você poder entender o que funciona para o seu negócio e o que não funciona. E qual que é o direcionamento que você vai precisar ter. Por isso que eu acho muito arriscado quando as pessoas que estão começando uma empresa começam a falar muito sobre faturamento. Entendeu? Ah, uma pessoa está faturando tanto, outra pessoa está faturando aquilo. Entendeu? A pessoa esquece de olhar muitas vezes para os números dela e começa a falar muito sobre faturamento. E a empresa em si, antes da gente começar, a gente tem que entender, por mais que tenha coisas aí nesse início, que é primordial, principalmente um plano de negócio, que é importante até para você saber onde você quer chegar, mas eu acho que é você poder entender sobre a sua atividade. Qual que é o custo que você tem ali para começar a sua atividade? Qual a margem você vai embutir naquilo ali? Ou você vai ter que fazer um investimento no início, entender como é que está seu público ali, até você poder tirar um proveito disso, sabe? Ter um resultado sobre isso, entendeu? Fazer com que o negócio vire sólido ali e ele renda frutos para você. E um detalhe muito importante aqui que a gente precisa poder entender, que as pessoas na internet, elas sempre vão
pesar mais para o lado de poder mostrar prosperidade ali. Até porque essa prosperidade vende, entendeu? E se tratando de negócio, essa questão de ser empresário de sucesso e tal, são bordões aí, são frases que chamam muita atenção, entendeu? Então as pessoas gostam desse ego, sabe? A questão principal aqui é a gente poder entender que esse ego pode prejudicar você, entendeu? Então se a pessoa tá falando ali, cara, deixa ela falando, sabe? Deixa ela falando, não leva isso a ferro e fogo, porque se você muitas vezes inflar o faturamento da sua empresa ali, principalmente quem está começando, você pode prejudicar o caixa da sua empresa, entendeu? Um exemplo aqui que eu vou citar. Aqui no escritório, muitas vezes, tem cliente que tem diferentes regimes, né? Regime de caixa ou regime de competência e tal. E, às vezes, a pessoa tem a prestação de serviço dela ali, ou um produto que ela vende, e tem momentos que não é bom ela vender tudo até o último dia do mês, entendeu? Até porque, se ela apertar demais a margem dela e ela inflar o faturamento para ela poder mostrar para uma pessoa, ela vai ter que pagar imposto sobre esse faturamento que está mais alto, entendeu? Às vezes, se for uma empresa de comércio, ela vai ter que gastar mais do estoque dela, sabe? Então, tudo demanda de estratégia aqui, entendeu? E nas redes sociais, a maioria das vezes, as pessoas não levam isso em consideração. Até porque falar sobre o faturamento vende muito mais fácil, né? Então, meu recado vai para você aí, cara. Tá começando uma empresa, tá entendendo sobre o seu negócio, tá estudando ali que a gente precisa fazer isso no início. Esquece um pouco essa galera que fala muito sobre faturamento, tá? Deixa essa galera pra lá, até porque ele vai arrumar o público deles, entendeu? Mas foca no que é material na sua empresa, entendeu? Que é justamente preocupar com o atendimento, preocupar com a qualidade de serviço, entendeu? Do produto que você vai vender ali. São coisas que você consegue controlar no momento, sabe? E entender que para você poder passar desse processo de aceitação e de entender o público que você tem ali, esse é um processo que vai demandar muito amadurecimento de você, sabe? Então, a gente ficar muito preso a essa questão de faturamento aí pode te prejudicar. Inclusive, se você quiser entender um pouco mais sobre o seu negócio, poder ter uma visão mais do patrimônio em si, onde você está errando, onde você está acertando, qual que seria o intuito que você tem com a empresa, de atendimento ao público também, pode entrar em contato com a gente, tá? Eu vou deixar minhas redes sociais aqui, que nem eu falei. Entre em contato com a gente lá. Vai ser sempre um prazer poder atender vocês aí, que na maioria das vezes, eu acho que as pessoas gastam muita energia com coisas que não tem tanto controle ali e de verdade não valem de nada. Ah, eu não posso esquecer, se esse conteúdo aqui te agregou de alguma forma, sabe, ele, sei lá, clareou um pouco sua mente, se ele fez pelo menos um pouquinho assim, você tem uma certa dúvida ali na hora que você for enxergar as pessoas na rede social falando sobre faturamento, não esquece de deixar seu like aqui, se inscrever no canal, tá? Que eu tô sempre colocando conteúdos novos e informativos aqui pra galera. Fechou? Até a